A paz do Senhor, meu irmão, e mando uma saudação calorosa a meus irmãos e amigos que gostam de ouvir meus vídeos e amam as mensagens de Deus. Um abraço a todos. O tema de hoje é o seguinte: é um tema muito importante que desperta todo cristão que ouvir esta mensagem a se preparar com urgência para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O tema é o seguinte: a Santa Ceia e a vinda de Jesus. Vou repetir: a Santa Ceia e a vinda de Jesus. Para nossa meditação, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30, que diz o seguinte, mas vamos ler do 26 ao 30, é o bastante. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo e desta forma coma do pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. É a coisa séria. Meus queridos irmãos, eu me converti ao cristianismo, a meu Jesus, com 8 anos de idade, em 1952. Passado anos, quando eu estava com 18 anos, me batizei nas águas e comecei a participar da Santa Ceia do Senhor. Uma coisa que hoje eu acho estranho é que naquela época, em todos os cultos de Santa Ceia, o pastor que ministrava o culto de ceia, ou então presbítero, ou pregador da noite, falava sobre nesta doutrina, nesta leitura. Todas as Santas Ceias, geralmente, a leitura da Santa Ceia era esta leitura, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30. E ele dava uma explicação nessa leitura, para poder os membros cearem. E hoje, infelizmente, não vemos mais esta leitura, nos cultos de Santa Ceia. Infelizmente, é difícil eu ouvir nas Santa Ceia da nossa igreja essa leitura. E o pecado entrando na igreja, membros ceando em pecado e ficando por isso mesmo. Em todos os cultos de Santa Ceia, 3, 4, 8, 10 irmãos pediam perdão, confessavam suas culpas aos
diáconos da igreja, ou a presbíteros, ou mesmo ao pastor, e pediu perdão de suas culpas cometidas, que cometeram durante o mês. Hoje não vemos mais essa leitura, e não vejo mais um membro pedir perdão na Santa Ceia. Agora eu pergunto a você que está me ouvindo, a você, ou crente ou pastor, seja o que for, eu sou um defensor da doutrina. Será que agora as igrejas estão compostas de anjos celestiais que não pecam mais? Ou continuam cheias de membros, e homens e mulheres? Não aparece mais na Santa Ceia nenhum pedindo perdão? Analise as igrejas como estão. Coisa séria. Vamos dar um pequeno ensinamento prático em algum versículo deste capítulo, durante esses 30 e poucos minutos que iremos falar. Versículo 26. Vamos começar pelo versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais ou anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A Santa Ceia revela dois eventos importantíssimos. Estão vinculados na Santa Ceia a morte de Jesus no Calvário e a sua volta para arrebatar a sua noiva, a sua igreja, a qual está para acontecer a qualquer hora. Levanta a cabeça, tu que és crente. Deixa de cochilar espiritualmente. Deixa de errar e de pecar. Te prepara para o arrebatamento. Enquanto é tempo. Hoje. Não deixe para amanhã. Se deixares para amanhã, possivelmente ficarás. Versículo 26. Porque todas as vezes que comedes deste pão e bebedes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que venha. A Santa Ceia, como já falei, ela manifesta dois eventos importantíssimos. A morte de Jesus. Na hora que você está comendo pão consagrado e bebendo vinho, você está considerando, está se colocando no lugar de Cristo. Não para salvar o povo. Cristo morreu para salvar o mundo. E você está morrendo. Está se colocando no lugar de Cristo, simbolizando a sua morte espiritual para o mundo. Quando você come o pão e bebe o vinho, está representando tanto a morte de Cristo para te salvar, como a tua morte espiritual para o mundo. E no mesmo tempo anunciando a mim e a você que Jesus estava voltando para arrebatar o que é seu. Para arrebatar não os crentes, para arrebatar o que é seu. Não os crentes generalizadamente. Não vamos generalizar. Arrebatar o que é seu. Porque a Bíblia fala isso. Ele vem arrebatar o que é seu. Aleluia. Entendeu, meu irmão querido? Santa Ceia não é coisa, não é brincadeira não. Nada de Deus é de brincadeira. E quando se trata da Santa Ceia, com especialidade, você está diante do Calvário.
Está diante do Calvário, olhando Jesus morrendo e derramando sangue. Você está ali diante dele e você morrendo para o mundo. Ele morrendo por você e você morrendo para o mundo, comendo pão e bebendo vinho, morrendo espiritualmente para o mundo. Considere a Santa Ceia. Consideremos a Santa Ceia do Senhor. Mas, infelizmente, tem crente em nosso meio, não só não, muitos que não estão considerando a Santa Ceia do Senhor. Está comendo pão e bebendo vinho de toda maneira. Tenhamos cuidado. É brincadeira com o que é de Deus. É brincar com o que é de Deus. Aleluia. Versículo 27. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O crente que toma a ceia indignamente, come o pão e bebe o vinho indignamente, isto é, em pecado, ele está pecando contra Cristo. Olha como é que diz. Será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Aleluia. Quando o crente come o pão e bebe o vinho em pecado, está pecando contra o corpo contra Cristo, no sentido geral. Corpo e o sangue, contra Cristo. E quem peca contra Cristo, nessa hora a trombeta toca, que nós estamos para isso. A trombeta do arrebatamento da igreja está para soar a qualquer momento. Aí a trombeta soa e o crente comendo pão e bebendo vinho em pecado, pecando contra Cristo. Qual é o céu que ele vai? Com qual o arrebatamento que tem para ele? Olha, irmão, tem crente que só entende as coisas quando se fala direto. É por isso que o pecado está entrando rasteiro nas igrejas, porque os pastores, pregadores, não estão dando a doutrina, o ensinamento bíblico como deveriam ser. Estão falando por alto, não falando direto. Não diz à igreja o que é pecado, diretamente. A coisa é séria. Muitos erros que existem das igrejas, culpados são os pastores. Se você é o pastor, aguente lá. Você está me ouvindo, se é um pastor, aguente. Procure proceder dignamente e dirigir a igreja de Deus como Deus quer. Muitos pecados que estão na igreja, culpados são seus pastores. Não todos, mas uma grande parte são seus pastores culpados. Não dando a doutrina do ensinamento bíblico como deveriam dar, tem culpa. Aleluia. Vou repetir o versículo, a leitura do versículo 27. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aleluia. Tenhamos cuidado. Antes de você comer o pão e beber o vinho, procure um diácono de sua igreja
um homem de confiança, ou então um presbítero, e descarregue todas suas culpinhas, seus pecados a ele. Descarregue. Ele ouve e leva ao pastor. Se for digno, você pedir um perdão, você pede. Se não for, tudo bem. Mas seja sincero. Não coma o pão em pecado, nem beba o vinho em pecado, porque você está se condenando mais ainda. Santa Ceia não tira pecado de ninguém. Se você, meu irmão, está pensando que comer o pão na Santa Ceia, beber o vinho na Santa Ceia, tira o seu pecado, você está enganado. Você está pecando mais ainda, se condenando mais e mais. Recebe a alerta de Deus. Recebe o conselho de Deus, a orientação de Deus. Te desperta, te prepara para não ficares para a grande tribulação. Tempo findou. Aleluia. Vamos para o versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. A obrigação de examinar a vida, se pode comer o pão ou beber o vinho, não é do pastor, não. A responsabilidade é do membro. O membro é quem deve dizer e saber se pode comer o pão e beber o vinho ou não. Quem diz é ele. Não é o pastor da igreja que pede você de comer pão e beber vinho, não. Essa responsabilidade Deus não entregou a pastor nenhum. Eles fazem. Muitos fazem isso. Está errado. Muitos fazem, mas estão errados. O do pastor é dar a palavra, com sinceridade, clareza, e deixa o membro julgar a sua vida. O membro é quem vai julgar-se a si próprio, se está digno de cear ou não. Isso é a questão dele. Não é do pastor decretar, você não pode cear, você não pode, tantos meses sem cear. Não. Quem deve examinar-se e julgar-se aí, isso é o próprio crente, é o próprio membro. Isso não é trabalho de pastor, não. Vou repetir o versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo. Aqui não está mandando o pastor examinar a vida de membro nenhum. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. O membro que deve se examinar se pode comer o pão da Santa Ceia e beber o vinho, é ele. Examina sua vida durante o mês ou durante outros meses que tem igreja que a Santa Ceia muda de período, de tempo. A nossa é de um mês, outro é de 2 meses, outro é 6 meses, outro é de ano em ano, não tem problema. Deus não deixou decretado que a Santa Ceia deve só todos os meses, ou de 6 meses, ou de ano em ano, não. A Bíblia decreta que devemos cear, sempre cear. Então cabe ao membro, examinou sua vida, se pode cear ou não, se pode, como sei, como põe e beba o vinho, em nome de Jesus, para se alegrar no Senhor e se preparar mais e mais. Mas se está em pecado, não coma o pão nem beba o vinho antes de confessar. Você diz, mas eu confessei a Deus. Então a Bíblia é mentirosa. Ela manda você, quando nós pecamos, confessar o ministro da igreja. Confessar a igreja. Eu vou ler para você ouvir. Porque tem crente que peca e ele mesmo se exclui, se disciplina, 2, 3, 4 meses sem cear, depois volta aos cultos de ceia e começa a cear, pensando que isso foi resolvido, seu pecado foi perdoado. Você se condenou mais ainda. Se condenou mais ainda. Vou ler.
Tiago, veja lá. Capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes perdoados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Você tem feito isso, meu irmão? Você que tem tomado a Santa Ceia em pecado? Você, minha irmã, tem tomado a Santa Ceia em pecado? Já confessaste? A igreja? Se não confessaste, estás em pecado. Se a trombeta do arrebatamento da igreja tocar agora, tu ficas. Confessa enquanto é tempo. Corre depressa. Procura os oficiais da tua igreja e confessa a tua culpa agora. Para não ficares. Jesus não quer que tu fique, não. Jesus quer te levar. Com ele, no arrebatamento. Aleluia. Se existisse esse ensinamento nas igrejas, como existiu há anos passados, as igrejas seriam outra, como as outras eram antes. Santidade, poder de Deus dominando a igreja. Um membro cometia um delito na cidade, no trabalho, em qualquer lugar, quando chegar no ciclo de oração, então no culto de oração, Deus usava um vaso e dizia: confessa o teu pecado. Sou testemunha disso, vi várias vezes. E agora ninguém ouve isso mais não. Ninguém ouve isso mais não. Desapareceu da igreja. Parece que a glória de Deus saiu da igreja. A Santa Ceia e a vinda de Jesus é o tema desta mensagem. Aleluia. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Isto é, pode dizer aqui, você é membro, eu sou membro, eu examino a minha vida na Santa Ceia. Se eu pequei durante o mês, eu quem vou resolver. Não devo tomar ceia. Ou então procurar o pastor e confessar, para poder voltar a tomar ceia. Mas se eu examino a minha vida, tudo legal, então vou participar da Santa Ceia. Graças a Deus. Isso cabe ao membro. Julgar si próprio, é ele que deve se julgar. Aleluia. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo está dizendo aqui, quem come o pão e bebe o vinho, incompetente, indigno, em pecado, come o pão e bebe o vinho para a sua própria condenação. Não é para a sua própria salvação, não é para o seu perdão, é para a condenação. Então, Santa Ceia não tira pecado de ninguém. Quem tira é Jesus, se o culpado confessá-lo aos oficiais da igreja. Coisa séria. As igrejas de hoje, a comparando 30, 40, 50 anos passados, está muito diferente. A glória de Deus da igreja era poderosa, forte. E agora? Até as conversões estão lentas. Tem igreja que passa meses sem se converter um. A coisa é séria.
As doutrinas que estão saindo, surgindo em nossas igrejas. Quando digo nossas igrejas, não me refiro somente a que faço parte. Nossas igrejas, toda a igreja, Jesus só tem uma igreja. Eu estou cansado de dizer isso aqui nos meus vídeos. Jesus só tem uma igreja que forma o seu corpo, composto de todos os crentes fiéis, de todas as denominações corretas, sinceras, evangélicas do mundo. Forma uma igreja. Aleluia. Essas doutrinas, esse ensinamento limpo desse jeito, direto, tá difícil você ouvir. E tem pessoa que só entende a coisa quando você fala direto. Tem crente que só entende ser fiel ao Senhor, o que é pecado, o que deve fazer, o que não deve fazer, quando o pastor fala direto, a palavra de Deus direta. Mas quando fala, passando a mão na cabeça do crente, do membro, que o que a gente ouve agora é: o Satanás não tem poder sobre você. A igreja, glória a Deus, porque você é de Deus. Satanás não tem poder sobre o crente? Não tem se o crente não der lugar. Se eu não der lugar a ele, ele não tem nenhum poder sobre mim. Mas se eu der lugar, ele me joga no chão. Isso é história. É o que a gente ouve de uns pregadores. Você está seguro e protegido da mão de Deus. O diabo não tem força para você. Isso é mentira. Tem. Não tem se o cristão for fiel. Mas se for vacilante, tem. Derruba. É o que a gente ouve agora. Nos cultos de doutrinas, ouvir o pregador que está ministrando a mensagem dizer que tal coisa é pecado, tal coisa é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, o que ele pode fazer. Ninguém ouve isso, não. Novo convertido chega, não sabe o que é pecado, continua no pecado fazendo a mesma coisa, porque não é esclarecido nada a ele. Só é você é de Deus, Deus lhe ama, você agora é dele, o diabo não tem força sobre você, você é filho de Deus. Agora é assim, somente. Somente amor, amor, amor. E a justiça divina fica de lado. O tanto que Deus tem de amor, tem de justiceiro, de justiça. Glória a Jesus. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Vou repetir o 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quando membro da igreja toma Santa Ceia em pecado, está se condenando mais e mais. Se estava com um pé na beira do inferno, quando ele ceia em pecado, fica com 2 pés na beira do inferno. E se a outra ceia em pecado, cai dentro do inferno. Repito, Santa Ceia não tira pecado de ninguém. Se eu e você tomarmos a Santa Ceia em pecado, se condenamos mais e mais. Aleluia. Vamos para o versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Por quê? Fraco na fé. Por quê? Que come o pão e bebe o vinho em pecado. E vai se acumulando, em pecado e tomando Santa Ceia. Aí veja o que acontece. Fracos e doentes. Fica fraco e adoece. Muitos crentes estão doentes.
Sabe por quê? Porque tem tomado a Santa Ceia em pecado. É por isso que a gente ora, unge e ele continua doente. A gente ora, pede ao Senhor, repreende a enfermidade, unge, repreende a enfermidade e ele continua doente. Tomando Santa Ceia em pecado, não confessa. E o terminal do versículo é mais pesado ainda. E muitos que já morreram, muitos morrem, porque come o pão e bebe o vinho em pecado, não confessam. Come o pão e bebe o vinho em pecado. O resultado é morrer. Fisicamente aqui. Morre fisicamente e espiritualmente. Que é a morte física. Mas quando ele morre fisicamente por conta do pecado, consequentemente, a espiritual também acontece. Morre também espiritualmente. É duas mortes simultâneas. É o resultado do crente que vive na igreja como cristão, pregando, cantando, declamando, ensinando, tanta coisa, maestrando, tocando, cantando nos órgãos, ceiando, falando línguas estranhas, em pecado. E tem muitos assim nas igrejas de hoje. Muitos. Não é só na nave da igreja, não. Já vem do altar. Obreiro que não tem testemunho de vida, de cristão. Vidas erradas, desmanteladas. Mas pão e vinho. Chega a Santa Ceia, pão e vinho. Pão e vinho. Te cuida, meu filho. Te cuida. Te cuide enquanto é tempo. Está pensando que a igreja, Jesus vai passar anos para buscar a sua igreja? Estás pensando? Tu estás enganado. Tu acha pouco, 2000 anos, que a igreja sofre, chora, ansiosa para casar-se com seu noivo, 2000 anos, sofrendo. Tu acha pouco, é? Ainda quer que Jesus demore mais 10 ou 15 anos? Estás enganado. Os rabinos de Israel estão dizendo, um por um, todos estão esperando o Messias dele deste ano para o outro. Está chegando qualquer hora o Messias deles. E o Messias deles é o anticristo, é a besta. Estão entendendo aí? E nós estamos aonde? Esperando o nosso, que o nosso vai chegar antes do deles. E nós, ainda estamos aguardando o nosso daqui a 10 anos, 15 anos? Te desperta, rapaz. Te desperta enquanto é tempo. Deixa de ser dorminhoco no lado espiritual. Estuda a Bíblia. Olha para o sinal dos tempos. Olha para Israel, que é o relógio que marca o cumprimento das profecias bíblicas. Aleluia. Olha o tema da mensagem: a Santa Ceia e a vinda de Jesus para buscar o que é seu. Ele só leva o que é dele. Aleluia. Amém, Jesus.